Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. E como eu costumo falar, bom dia, boa tarde, boa noite, ou sei lá, boa madrugada, sei lá que horas que você vai assistir essa aula. Eu estou muito feliz de estar junto com você para estudar este pedaço das Escrituras, que é a carta aos Hebreus. Mas antes de estudarmos isso, quero te dizer também que esta carta, esse texto, na verdade, esse sermão, estas mensagens de Hebreus e a conexão que nós vamos fazer no próximo domingo com o livro de Levítico, foi o grande estopim para nós escrevermos, desenvolvermos, elaborarmos, eu e o pastor Novaes, todas as lições da nossa EBD. Por isso que eu estou tão feliz quando chega agora Hebreus, que foi há tanto tempo atrás, baseado na carta aos Hebreus, que eu fiquei pensando nessa dimensão das conexões. Antes de continuar, eu quero convidar você a orar comigo. Nós vamos orar pedindo para que Deus transforme a palavra dele em vida. E lendo Hebreus aqui, fica muito claro que a palavra de Deus só é vida quando ela é a referência para a nossa vida. Isso é um desafio diário, é um desafio constante de transformarmos as letras em palavras de Deus. A palavra de Deus é fundamental para que a gente continue em pé, continue vivo. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, nós te pedimos, e pedimos em nome de Jesus que Tu nos ajudes a compreender e que a Tua palavra penetre profunda e intensamente em nossas mentes, em nossos corações, e como diz o autor aos Hebreus, que ela vá até a divisão da nossa alma e do espírito, a fim de que nós possamos transformá-la em vida, em nossa vida. Ajuda a transformarmos com a prática do conhecimento diário a Tua palavra em nossa vida. Nós te agradecemos e te pedimos que Tu nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Como disse para vocês mais de uma vez, eu fico sempre angustiado, porque é tão cômodo, sabia? É muito cômodo você pegar o texto, estudar o texto, abstrair alguma coisa do texto, mas compartilhar do texto, esse é um desafio. Esse é um desafio muito grande, porque para estudar a carta aos Hebreus, a gente não consegue estudar sem pensar no contexto, sem pensar na realidade desta carta aqui. Se você for olhar, abra lá Hebreus 1:1, a Marília não vai ler agora, mas você vai dar uma olhada que o texto não tem nem apresentação, vai logo de cara. E há quem diga, alguns teólogos dizem que a carta aos Hebreus é como se fosse mais um evangelho. Agora um evangelho mais do que Mateus, dirigido aos Hebreus. E aí a primeira coisa que eu quero falar para você é o óbvio, que você já está cansado de saber quem é o autor dessa carta. Você sabe quem é o autor? Também não sei não. Quando chegar no céu eu vou perguntar quem é que escreveu Hebreus? Porque tem uma polêmica danada com relação a Hebreus. A gente que não conhece com profundidade o texto bíblico, ou a construção, a forma literária do texto bíblico, a gente que não conhece tanto, pode ficar confuso. Mas quem conhece e começa a estudar no original, que não é o meu caso, logo chega à conclusão que não é o apóstolo Paulo. Não é. Ainda que a gente às vezes até escorrega e fala assim, como diz o Paulo, o autor aos Hebreus, mas ele não é. Não é Paulo,
quer dizer, eu estou dizendo que não é, mas eu também não tenho certeza não, porque ninguém sabe. Também há quem diga que defenda que isso aqui foi escrito por Barnabé. Olha que coisa legal. Barnabé poderia ter escrito. E também falaram em Apolo, mas Apolo não tem tanta força, porque Barnabé era judeu, e quem escreveu isso aqui é muito judeu, é judeuzão, e você vai entender como ele sabe muito da história dos judeus e como ele tem uma linhagem sacerdotal, é muito curioso. E há até quem diga, eu gostaria até que fosse verdade, mas eu acho que é uma forçação de barra. Há quem diga que é uma autora, uma mulher, mas isso também pode ser facilmente colocado em oposição, porque no original é sempre a figura masculina, e não faz o mínimo sentido, porque quase todos os conhecimentos, os textos produzidos eram produzidos por homens. Ainda que tivesse sido uma mulher, ela precisaria da figura masculina por causa da realidade daquela época para ter escrito. Então você já entendeu, a gente não tem o autor. E por que dão tanto valor a esse texto aqui? Por causa do contexto. E eu vou pedir a Marília para abrir Hebreus capítulo 10. Vocês viram que eu estou começando de trás para frente, né? Hebreus capítulo 10, versículos 32 a 34. Você vai perceber ao ouvir a leitura qual era a realidade que eles estavam vivendo lá. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Veja que o autor está dizendo é que ele está denunciando para a gente que o público-alvo desse texto são hebreus, por isso que o título é Hebreus. E o que estava acontecendo na época? Perseguição. Muita perseguição. Só que é antes do ano 70, porque não cita o ano 70, e o ano 70 é um marco na história de Jerusalém, porque é a destruição do templo. Mas naquele intervalo ali, o que estava acontecendo? Os primeiros cristãos, os primeiros a aceitarem a Jesus eram judeus. E a gente já entendeu isso, não é? Mas alguns estavam deixando Jesus de lado e voltando para o judaísmo. Por quê? Se eles voltassem a confessar que eram só judeus e não judeus cristãos, se não cristãos, judeus que tinham se convertido ao judaísmo, eles não iam sofrer tanta represália, tanta perseguição, tanta dor, tanto sofrimento, e algumas vezes até eram presos. Então é essa a realidade. A gente está diante de um texto que quer mostrar para aquelas pessoas que estão abandonando o evangelho, veja como esse texto é atual, estão abandonando o evangelho por causa da realidade em que eles viviam, para viverem de forma mecânica uma religiosidade marcada pelo ritual apenas. E é por isso que a palavra-chave, o tema-chave, a expressão mais usada, porque até isso eu fui procurar. Eu fico doido com tanta coisa, minha cabeça vai agitando. Tão superior. Essa não é uma palavra, mas uma expressão. Essa expressão é a mais utilizada no livro. Vou pedir a Marília para ler capítulo 1, versículo 4. Depois você tem capítulo 8, versículo 6. Depois você tem capítulo 7,
capítulo 6, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 13. É muito curioso isso, muitas vezes aparece essa expressão e aí a gente já começa a achar a ênfase do livro. Lê, por favor, Maria, versículo 4. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então preste atenção, está tornando-se tão superior a um. O que é tão superior? Olha, gente, é Cristo. Cristo é tão superior. E o autor vai usar quatro ícones das pessoas do Antigo Testamento. Tem uma pessoa que falou comigo essa semana que aprendeu a fazer os numerizinhos, olha que legal. E eu fiquei super feliz. Eu falei, mas vamos aprender mais coisas aí. Aí ele falou assim, nós vamos ver que no livro o autor vai dizer que Cristo é muito superior. É muito superior. É muito superior a quê? Ele é muito superior aos anjos e à Torá. Ele é muito superior a Moisés. Ele é muito superior aos sacerdotes. E ele é muito superior aos sacrifícios. Então, a essência do livro de Hebreus é que Cristo é tão superior. Agora, vamos um pouquinho mais de paciência para entrar no texto propriamente dito. Aí você vai perguntar, por que hebreu? Por que a gente usa, às vezes, a palavra Israel, a gente usa judeu, a gente usa hebreu, ou como foi domingo passado, não sei se você lembra, que a gente falou várias vezes Manassés não é, Marília, isso? A gente falou várias vezes Efraim, para se referir à tribo do Reino do Norte. E foi muito interessante a gente conversar sobre isso, porque é meio que um apelido. É um apelido. Vou tentar exemplificar. Esse eu não anotei, surgiu agora. Se eu falar para vocês, quem gosta de futebol, quem é o Galo de Quintino, o Galinho de Quintino, você sabe quem é? Claro que você sabe, né? Claro que você sabe que é o Zico, né? Porque não é que o nome dele é Galinho. E você sabe por que o nome dele é Zico? O nome, na verdade, dele não é Zico, o nome dele é Arthur. Então você pode chamar de Arthur, você pode chamar de Galinho, você pode chamar ele rei da torcida do Flamengo, quem é o maior ídolo do Flamengo, sem falar o nome. Então por que eu estou dizendo isso? Eu podia usar a figura do Roberto Dinamite, podia usar a figura do Garrincha, eu podia usar a figura do Rivelino, para falar dos 4 grandes aqui, a 4 grandes do Rio, podia falar de Pelé e tudo mais, usar esses mesmos exemplos, mas é só para mostrar a você que às vezes a gente usa alguns termos que são uma repetição, mas a gente fica na dúvida. Semana passada a gente falou várias vezes Efraim, e estava falando do Reino do Norte. Por quê? Porque a maior parte, você sabe que Efraim e Manassés, na verdade, eles receberam a terra por herança. Deixa eu voltar um pouquinho para você entender. Porque eram filhos de José. José recebeu porção dobrada. Tá lembrado disso? Recebeu porção dobrada. E Jacó trocou a mão. E ele abençoou mais Efraim do que o Manassés, que era o filho mais velho. Então, quando fala lá no livro de Oséias, e foi isso que a gente viu semana passada, sobre Efraim, ele está falando, na verdade, do abençoado por Deus. Isso é curiosidade só, tá? Do Efraim. E por que eu estou falando do Efraim, fiz esse gancho para o Efraim? Porque hebreu vem de Éber. Hebreu. O que Éber tem a ver com hebreu? É porque Éber é pai de Pelé, na verdade, filho de Pelebe, que na verdade é de onde vem o povo semita. Quando eu falo hebreu, eu estou dizendo que esses descendentes que são chamados de hebreu, que vêm da linhagem de Éber, que são chamados de semitas,
eles têm relação com Abraão. Então guarda isso aqui. Hebreus tem sempre relação com Abraão. Por que essa história de semitas? Por que essa história de Éber? Por que essa história de hebreus? Porque esses aqui não se misturaram. Essa foi a descendência que não se misturou com aqueles, por isso são chamados separados, semitas, o povo de Sem, por isso semitas são separados daqueles que se misturaram lá nas línguas de todos os povos. Israel, você sabe o que é Israel, né? Israel, você tem que ler o livro de Gênesis lá para descobrir que Israel, na verdade, é o segundo nome de Jacó. Jacó, Gênesis 35, 10. Jacó é o nome de Israel. Toda vez que você lê Israel, você fala que é descendência de Jacó. Ok. E quando você ouve falar os judeus, bem, judeu não é Israel, não é Jacó e nem é hebreu. Mas é muito interessante. Abraão, hebreu. Israel, Jacó. E judeu, Judá. É o filho de Jacó, Judá. Por isso que a gente gosta de cantar. Ele é o leão da tribo de Judá. Então guarda isso aqui. Cristo é superior porque ele foi também da tribo de Judá, mas a gente vai olhar isso com mais carinho lá na frente. Vamos continuar. O livro, então, vai se subdividir em 4 grandes partes. Aqui parece sermão do pastor Novaes, viu? Ele divide em 4 grandes partes e ele vai mostrar para a gente aqui essas 4 partes grandes. Ele vai falar que Jesus é superior, que Cristo é o argumento para as pessoas não deixarem o evangelho, que Cristo é superior aos anjos e a Torá. Depois ele vai dizer que Cristo é superior a Moisés e a terra. Que Cristo é superior aos sacerdotes, e eu vou colocar outra linha sacerdotal, que é o sacerdócio de Melquisedeque. E que Cristo é superior ao sacrifício e às alianças. Bem, já coloquei aqui o resumo, então terminamos o estudo. Não, brincadeira. Não terminamos o estudo de Hebreus, não. Agora vamos entrar aqui em cada um desses aspectos. Vamos lá. Cristo é superior aos anjos e à Torá. Capítulos 1 e 2. Cristo é superior a Moisés e à terra. Capítulos 3 e 4. Cristo é superior aos sacerdotes e também a Melquisedeque. Capítulos 5 e 7. Cristo é superior aos sacrifícios e às alianças. Capítulos 8 a 10. E depois a conclusão de todo o sermão. É isso. O texto de Hebreus é um grande sermão e um grande ensinamento para a gente. Agora vamos lá, um pedaço de cada vez. Cristo é superior aos anjos e à Torá. Se você olhar o livro de Deuteronômio, no capítulo 33, no versículo 2, Deuteronômio 33, 2, você vai ver que tanto na tradição judaica quanto na perspectiva do Novo Testamento mesmo, os judeus, os hebreus, os israelitas tinham muito claro na mente que não foi Deus diretamente quem deu as tábuas da lei para Moisés. Não fica assustado, não. Quem escreveu aquilo foi a mão de Deus, foi Deus que estava ali, mas através dos seus intermediários. Quem são os intermediários de Deus? Os anjos. Então é por isso que ele vai falar essa questão dos anjos. E você sabe que na época do Novo Testamento
como diz o livro de Gálatas, como vai dizer Colossenses. Tinha gente que estava falando de adoração de anjos, língua de anjos e tudo mais. E aí o autor de Hebreus vai cortar esse mal pela raiz e vai falar: ninguém é tão poderoso e tão importante no mundo, no cosmos, no universo, do que Jesus. Jesus é superior aos anjos e até a Torá. Por que Jesus é superior aos anjos e à Torá? Porque ele é Deus. Eu vou pedir a Marília para ler. Agora sim, Hebreus capítulo 1, versículos 1 até o 4. E você vai ouvir. Eu gostava na adolescência de cantar. Eu não sei se ela vai... Só lembrando daquela... É tanto amor, não? Que tinha a música baseada aí. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a gente cantava isso. E eu fiquei tão feliz quando eu descobri que isso era um hino mesmo, era a letra de um hino mesmo, que é inserida aí. É emocionante demais. E vamos parar um pouquinho para entender isso. Capítulo 1, versículos 1 a 4. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao dele. É sensacional. Esse texto é lindíssimo. O que eu vejo nesse texto de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 4, é que Deus fala. Sabe, às vezes a gente quer deixar Deus de lado e a gente não quer se envolver com ele, porque ele fala. E é muito interessante a gente entender, como a gente já estudou em outras lições, que a revelação de Deus é múltipla. Tem pelo menos 4 formas diferentes de revelação de Deus. Existe a revelação de Deus natural, que está lá no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Existe, Deus fala também através da lei moral que está dentro de cada um de nós. A gente fica incomodado quando injustiça é feita, quando falcatruas são realizadas. A gente sofre com isso e essa lei moral também é um valor. Tem também a revelação chamada revelação especial, que é a própria revelação de Jesus e a revelação da palavra de Deus, do texto bíblico que a gente está estudando. Existe também a revelação máxima de Deus, que é Jesus. E ainda existe a revelação de Deus na história, que algumas pessoas encaixam dentro da revelação moral. Então, a primeira coisa que eu queria que você guardasse é que não adianta a gente fugir de Deus, sabe? Como diz o salmista. Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu fizer no fundo do abismo a minha cama, o Senhor está aí também. Então, não se iluda, Cristo é superior aos anjos. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, Deus fala e é a palavra dele. Vejam que aí fica muito claro que Jesus não é um profeta, não é o profeta. Porque o profeta fala em nome de Deus para o povo. O profeta é o intermediário. E Jesus é a própria palavra. Você percebe isso? Encaixa direitinho com João. Jesus é a própria palavra e o texto de Hebreus vai dizer: ele é o esplendor, é o brilho da glória de Deus. E a exata manifestação de Deus, como diz em Colossenses lá. Ele é impressão da natureza divina. Então, se eu quero encontrar Deus, olha para Jesus. Se eu quero ouvir Deus, ouça Jesus. Se eu quero saber onde Deus está, veja Jesus. E é muito forte isso, muito interessante e muito
didático isso. Então, imagine aquele público ouvindo isso e eles ouvindo falar que Cristo é superior aos anjos que escreveram e que cuidaram de Moisés enquanto estava lá. Que aquela história do Sinai, que era tão importante, ficava abaixo de Jesus. Agora vamos ver o segundo. Cristo é superior a Moisés e à terra. Por quê? Você sabe a história de Moisés, você sabe que ele foi tirado das águas, mas Moisés é o ícone, é o homem que vai transformar, vai fazer... Vou fazer o Moisésinho aqui. Moisés, a grande obra de Moisés foi tirar o povo da escravidão e levar o povo para a terra que mana leite e mel. Está lembrado disso? Mas ele não chegou a entrar. Olha que coisa assustadora. E no meio do caminho aqui você tem a lei. Você tem a lei no meio do caminho aqui. E olha que coisa interessante. Por que Cristo é superior a Moisés? Porque a própria lei é obra dele. E a terra do descanso também é tarefa que ele prometeu. E é muito interessante, né? A gente sempre fica muito encucado com essa história de Moisés não chegar na terra prometida. Quem é que substituiu Moisés? Você lembra? Josué. Você sabe o que significa Josué? É o mesmo nome de Cristo. Então, na verdade, o Cristo é aquele que vai levar a gente para o descanso. É ele que vai nos levar para a terra da promessa. É ele que vai amadurecer e desenvolver o que a lei vai nos ensinar. Então, na verdade, Jesus é mais do que a palavra. É a palavra e a palavra de esperança. Olha que coisa interessante. Eles esperavam a terra e nós esperamos no Senhor, que é o dono da terra, do céu e do mar. Então é muito interessante isso. Se eu preciso ter confiança, se eu preciso viver com segurança do que Deus prometeu, eu vou ouvir Cristo. E se eu preciso desenvolver essa esperança com segurança, eu tenho que me agarrar em Cristo. É por isso que no capítulo 6, mais à frente um pouquinho, ele vai dizer que a fé é a âncora em que nós agarramos na pessoa de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Isso é essa esperança que temos no Senhor, que também é a palavra. Mas tem mais, né? Não é só a palavra, não é só a esperança, mas Cristo é superior aos sacerdotes e também a linha de Melquisedeque. Aqui eu tenho que parar para explicar um pouquinho para que você entenda a brincadeira que eu fiz no começo. Lembra que eu falei? Ele é o leão da tribo de Judá. Porque para a gente é tão comum cantar isso e tão fácil, mas para quem estuda as Escrituras sabe que Jesus como Hebreus fala, Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Mas como sumo sacerdote se ele é da tribo de Judá? E todo sacerdote é da tribo de Levi, da tribo de Arão, da tribo de Levi. Olha que coisa interessante. Levi é um dos filhos de Jacó. E Judá também é um dos filhos de Jacó. Mas o sacerdócio ficou na linha de Arão, que é descendente de Levi. Então, como é que Jesus é o sumo sacerdote perfeito? Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso e eu me emociono. Por que ele é sumo sacerdote perfeito? Porque o sacerdote da linhagem de Levi era tão imperfeito, e a gente vai ver isso domingo que vem, ele era tão imperfeito que ele tinha que oferecer sacrifício por si mesmo, para purificar os seus pecados, para aí então ele interceder diante do Pai. E ele fazia isso sempre. Por que ele é o sumo sacerdote perfeito e por que fala que é da linhagem de Melquisedeque? Porque a linhagem de Melquisedeque, ele não era apenas o sacerdote, mas ele era rei.
era sacerdote e rei. Vejam o que o autor de Hebreus está dizendo, que Jesus não é o profeta, ele é a palavra do profeta. Que Jesus não é a terra, ele é a esperança. Estar em Jesus é ter a terra. Você percebe? E agora o autor de Hebreus vai dizer que ter Jesus como sumo sacerdote perfeito é ter reconciliação. É ter a reconciliação perfeita com o Pai. Por quê? Ele é o intercessor perfeito. Porque pode ser que por algum justo alguém ouse morrer, mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso, eu não sei se ficou claro para você essa questão da linhagem de Melquisedeque. Deixa eu desenvolver só mais um pouquinho isso aqui para você. Eu tenho que correr, porque tem um tempo limitado, né? Não dá para ficar agarrado nas informações, e são tantas, né? Mas um dia a gente vai estudar o livro de Hebreus inteiro. Você sabe que a ovelhinha, o bode, a oferta, na verdade, ela era substituta do ser humano, né? Isso você já sabe. Era o substituto do ser humano. Quem tinha que morrer era o ser humano, mas a oferta substituía, era o pagamento do pecado. Então, olha que coisa interessante. Por que sempre tinham que oferecer novas ofertas? Porque isso aqui, a oferta vale menos que o ofertante. Por isso, não era um sacrifício definitivo. Por isso, tinha que se oferecer ofertas constantemente. Mas, com o sumo sacerdote perfeito, da linhagem de Melquisedeque, que foi muito interessante, que era rei de Salém, todas as pessoas o reconheciam, e olha que coisa incrível, que o próprio Abraão entregou o dízimo a isso. Mas quando você consegue colocar a oferta no mesmo nível do ofertante, então os dois se equilibram. Se os dois se equilibram, o sacrifício de um paga pelo preço do segundo. Vamos lá, vamos concluindo aqui. Depois você tem que Jesus é maior do que... Eu já estou até falando disso. Que Jesus é maior do que os sacrifícios e do que as alianças. Porque o autor de Hebreus vai falar que isso era apenas um retrato, uma caricatura. Capítulo 8, versículo 3, Marília, vê aí. Era uma caricatura para que a gente entendesse o que é que Jesus veio fazer. Capítulo 8, versículo 3, que vai falar sobre isso, sobre o sacrifício de Jesus de uma vez por todas. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Pode continuar. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Olha que coisa interessante. O sacerdote é apenas uma sombra do que está no céu. O sacrifício de verdade, é muito legal isso, pensar que o autor aos Hebreus está fazendo conexões, e é isso que a gente está fazendo, conexões. Que aquilo era uma sombra, e a realidade daquilo tudo é Jesus. A realidade é Jesus. E olha que coisa interessante, já que o sacrifício é de uma vez por todas, o perdão é permanente. Já que o sacrifício é de uma vez por todas, não há necessidade mais de alianças. Não faça isso, não faça aquilo. Então, qual é o valor disso para aqueles primeiros leitores? É que Cristo é mais. Que Cristo é superior não apenas aos anjos, mas
preste atenção no que eu vou falar para você, porque eu estou falando para você, estou falando para mim. Cristo é superior às políticas deste mundo. Cristo é mais. Cristo é mais do que qualquer líder político deste mundo. Cristo é superior. Cristo é superior às minhas angústias, porque é Ele que me alimenta de esperança. Porque Cristo é quem alimenta a minha vida de esperança. E Cristo é a reconciliação perfeita com Deus, para que a gente viva em paz conosco mesmo, com Deus, com a natureza e com o nosso parceiro. E como é que ele fez isso? Através do seu sacrifício na cruz. Então não importa. Não importa as coisas que passaram, porque as coisas que passaram já passaram. Mas a palavra de Deus continua viva. Acha esse versículo aí, Marília, eu não anotei aqui. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que a espada, qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então preste atenção nisso. Só tem um jeito da gente alimentar nossa vida de esperança, da palavra, da reconciliação e do perdão. Cristo. Cristo é o superior a todas essas coisas. E aí o livro vai terminar nos capítulos 11, 12 e 13. Ele vai falar da galeria dos heróis da fé. E ele chama aqueles leitores a usarem o exemplo do passado, para entenderem exatamente o que estava acontecendo com eles. Eles estavam pagando um preço alto para isso. Lê, por favor, Marília, Hebreus capítulo 11, capítulo 12, versículo 1, se eu não me engano, que vai dizer, tem um versículo que eu não anotei aqui, eu anotei no outro papel, que o mundo não era nem digno deles. Capítulo 12, versículo 1, ou final do capítulo 11. Assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha que coisa maravilhosa, extraordinária, é a mensagem de Hebreus, é uma mensagem de ânimo, de força, de coragem. No meio das tribulações, temos que lembrar de Jesus. Mas não é só lembrar de Jesus, e eu estou estudando sobre isso. Eu quero desenvolver um jeito de criar uma rotina, uma coisa mecânica, que é o estudo da Bíblia. Eu tenho que transformar isso em algo mecânico, porque é isso que vai fazer bem a minha vida. Achou o outro versículo? Pode ler, por favor? 4:12. 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Vejam que está falando da palavra de Deus. Eu achava tão engraçado, né? A espada de 2 legumes, não é legumes, 2 gumes. Gume é o lugar que corta, então ela corta dos 2 lados, ela entra e divide a nossa vida, arruma a nossa vida. A minha oração é que a palavra de Deus entre aí no seu coração, na sua mente, e faça com que ela seja realmente a palavra viva de Deus. A palavra viva de Deus é a palavra não no celular, não no papel impresso, mas é a palavra transformada em vida. Que Deus abençoe a mim, a você e a todos nós que somos descendentes de Abraão, que somos hebreus.